Bem-vindo, Paulo. Muito obrigada mais uma vez por você estar sendo tão dedicado à nossa causa. Estamos todos torcendo, alguns já me perguntaram pelos seus livros, pelos seus escritos. Então, a gente está numa torcida positiva aí por esse material também. Não, tomara que não só os meus livros, mas tomara que se reative a produção bibliográfica dos autores brasileiros, porque eu acho que a gente tem muita gente interessante que tem contribuições importantes, né? E infelizmente isso está sendo subestimado, né? De alguma forma, em função de enfim, de outros autores que também devem ter a sua importância, mas é aquela questão da injustiça histórica com o Benoît Müller, que de alguma forma se repete. Quer dizer, em 1848 ele publicou Patogenesia, Doutrina da Escola Médica do Rio de Janeiro, e em 1853 foi publicado pelo Hempel nos Estados Unidos a tradução desse livro, com a terceira maior patogenesia já feita. Primeiro é o Allen, que compilou todas, depois é o Hering, que fez aquele o Guiding Symptoms, e depois é o Benoît Müller. Só que isso simplesmente desapareceu, não só da historiografia médica nacional, como mundial. E em 1863, se não me engano, 10 anos depois, um espanhol publicou as patogenesias do Benoît Müller em espanhol, sem citar o nome do autor, e só em 1999 que eu achei uma justiça histórica tremenda e a gente quase ajudou a bancar, eu banquei a tradução disso aí e a gente conseguiu publicar a patogenesia brasileira em português. Quer dizer, é um negócio, é tão absurdo, se você for pensar bem, quer dizer, é um negócio, é uma injustiça histórica tremenda. A gente teria que pedir todo dia desculpas para o Benoît Müller nesse sentido de uma reparação histórica do enfim, de como o trabalho dele foi relegado, né? Então, eu acho um pouco desolador isso, e por isso que eu acho que espero mesmo que as coisas mudem de figura, que os autores brasileiros, não só por serem brasileiros, mas porque têm algum valor, né? Enfim, sejam Nossa, lógico. redimensionados e revalorizados de alguma forma. Bom, Estamos no começo. é sempre um começo, né? É. Aquele aforismo serve para isso. Não existem retornos, só existem primeiras consultas, porque Isso. é sempre você nunca sabe o que vai acontecer, quer dizer, você sempre é uma surpresa, cada anamnese, cada história acolhida, você nunca sabe o que virá, e essa surpresa, entre aspas, ela tem um valor, que é o valor do inesperado, que é o valor do imprevisível. E é isso que o médico precisa estar, de alguma forma, atento. Porque senão você vai criando estereótipos e acha que a sua prática já está pronta, né? E você tem que conservar sempre um espaço para a perspectiva de ser surpreendido. Eu acho que essa é uma virtude, não é uma vicissitude. Enfim, podemos começar, então? Podemos. Bem, esse é um complemento daquela aula onde eu falo das fases de Hahnemann, e a gente está tratando aqui do que é, na verdade, uma patogenesia, um proving, né? Como é que isso se dá e como o discurso e a narrativa dos experimentadores podem nos servir para achar uma medicação apropriada para aquele sujeito. Óbvio que isso tem muita discussão aqui, porque a gente ainda está no começo dessa discussão, como a gente já viu, 98,15% dos sintomas, por exemplo, de óbito, foram colhidos através de intoxicações, de pessoas que foram intoxicadas pelo ópio e não eram medicamentos diluídos e dinamizados.
Então, há diferença, e há, entre toxicologia e os medicamentos diluídos e dinamizados, há uma valorização diferente para os sintomas idiosincrásicos, daqueles sintomas que são os sintomas comuns das intoxicações. Por que as drogas e as medicações produzem quadros somáticos semelhantes de uma intoxicação e quadros psíquicos diferentes? Então, todas essas dúvidas que tem na própria farmacognosia e na farmacognosia tradicional, inclusive, como confessa o Goodman Gilman na Bíblia da farmacologia, que é as bases farmacológicas da terapêutica, que a gente só conhece os efeitos colaterais dos medicamentos quando esse medicamento vai a público, ou seja, quando ele é distribuído para a população. Por isso que as listas de efeitos colaterais só fazem crescer durante nas bulas das medicações. E isso, eu acho que é importante a gente ter isso como um parâmetro, porque se a gente não tem isso como parâmetro, a gente vai achar que tudo é mais ou menos a mesma coisa, e não é. Nem tudo é a mesma coisa no campo da idiosincrasia e da intoxicação. Bom, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que, do ponto de vista da narrativa, né, dos pacientes, e aí é uma espécie de dupla hermenêutica. Por um lado, você tem o que é hermenêutica? É a arte de interpretar, né, grosso modo. Você vai ter uma interpretação e a coleta dos sintomas, que às vezes são sinais e são sintomas, dos experimentadores das patogenesias, quando eles tomaram os medicamentos e relataram seus sintomas, e mostraram para os médicos o que eles estavam sentindo e percebendo no seu corpo, as modificações corporais e psíquicas a partir da ingestão do medicamento, e, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem, por isso se chama dupla hermenêutica, você tem a narrativa do paciente, que você vai tentar fazer um contraste entre essa coleta que você teve dos experimentadores com a coleta que você faz daquilo que emerge das anamneses, né? Lembrar que os ingleses eles definem, eles fazem uma diferença interessante entre illness e disease. Illness é uma espécie de adoecimento vago, é algo que não é nomeável, por isso que eu coloquei como inominável, é algo que você sabe que você está doente, mas você não consegue definir. E às vezes nessa fase você não tem nenhum diagnóstico preciso. É só um mal-estar, algo não vai bem. E o paciente muitas vezes chega nessas condições. Aliás, boa parte dos pacientes tem o illness antes de ter a disease propriamente dita, ou a moléstia, como define o professor Maffei. Quer dizer, a moléstia é o conjunto de sinais e sintomas, é o conjunto de alterações no organismo, no metabolismo, causados por algum agente externo ou metabólico contra os quais o organismo reage. Então, isso é a moléstia. O illness é algo anterior. Então, às vezes, o indivíduo só tem esse illness, esse algo vago, algo que você não consegue nem aprender. Mas como nós temos uma valoração positiva para os sintomas idiosincrásicos, coisa que, de alguma forma, a medicina estándar não valoriza, porque só valoriza quando é uma idiosincrasia muito aberrante, quando o indivíduo tem um edema de glote por comer amendoim, ou porque ele tem um quadro anafilático depois de picadas de abelha. Nós valorizamos a idiosincrasia como um sintoma positivo para conhecer as idiosincrasias do paciente, as suscetibilidades, os sintomas peculiares daquela pessoa. Então, por isso que tem esse sujeito de letras aqui, quer dizer, porque nós somos uma espécie de catálogo de palavras, nós somos seres de linguagem. Então, de alguma forma, é assim que nós podemos nos fazer entender para o médico, ou para o interlocutor da área de saúde, enfim. Então, às vezes os sintomas são extremamente vagos. Aqui eu fiz uma compilação de sintomas
tanto de pacientes como de matéria médica. Não sei bem explicar onde estive andando, imaginando, se o que eu senti era real, me senti um tolo, um fracasso como homem, mas a dor era real, parecia um silvo, não dá para falar, mas é mal-estar, indefinível. As dores de cabeça são fortes como batidas à direita, concretas como mármore. E nesse adoecer, nesse illness, nesse processo que vai caminhando em direção à disease, o indivíduo muitas vezes perde a capacidade de dizer o que ele tem. Por isso essa lacuna aqui embaixo, quer dizer, é um conjunto de palavras que não foi emitido, algo que não pôde ser verbalizado, algo que o indivíduo não consegue objetivar como conflito. Por isso que a gente considera, na outra ponta, quando o indivíduo consegue objetivar o seu conflito, a gente pelo menos sabe, isso é um parâmetro inclusive dentro da psicologia e até da psicanálise, que quando o indivíduo consegue esse feito, esse intento de dar um nome para aquilo que ele tem, ele de alguma forma está caminhando para melhorar. Muitas vezes acontece, e isso é muito próprio do humano, é muito, talvez, uma característica dos seres humanos, a ideia da negação, a ideia de que isso não é nada, não está acontecendo nada, um certo estoicismo para, de alguma forma, não negar a sua vulnerabilidade, negar a sua condição de ser frágil e mortal. Não é à toa que o livro do Ernest Becker, que é uma obra-prima, A Negação da Morte, é um livro importante para que os homeopatas e qualquer pessoa que trabalha nas áreas de saúde, seja qualquer modalidade, as pessoas deveriam conhecer, porque ele narra, ele faz um recenseamento do que os seres humanos são capazes de fazer para negar a morte, que é a nossa condição de finitude. Acreditemos ou não, e eu acredito numa bem-aventurança, num tipo de transcendência de origem espiritual, metafísica, mas acredite-se ou não nisso, nós temos essa tendência a negar. E isso é muito comum, muito característico nos pacientes que chegam aos consultórios. Lembrar que a primeira matéria médica de Hahnemann, Fragmento de Viribus Sivi in Corpore Sanus Observatis, que é a tradução latina, que é o latim que deu nome a essa primeira matéria médica, é de 1805, são 2 volumes enormes, e se o segundo volume, originalmente, quem me chamou a atenção para isso foi o médico Henrique Stilfman, e a gente demorou anos para conseguir. Primeiro fizemos moções para conseguir, é um livro bastante raro, consegui primeiro eu tentei na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, estava muito difícil conseguir, depois finalmente a Fundação Pierre Schmidt em Geneve, eles me cederam uma cópia digitalizada do Fragmenta. E o Fragmenta é surpreendente pelo seguinte, porque ele é considerado a primeira matéria médica de Hahnemann, né? Aqui a gente tem uma espécie de imagem de Hahnemann desconhecida da maioria, uma iconografia feita por um pintor francês, que não me ocorre agora o nome, mas eu tenho isso registrado, já no final da vida dele. Ele deve ter por volta de 83, 85 anos. Hahnemann faleceu em 1843, com 88 anos de idade, de pneumonia. Enfim, então, a primeira matéria médica pura de Hahnemann era um relato de intoxicação, muito provavelmente, porque não tem exatamente a fonte de onde ele tirou essa informação. O volume 1, ele dá isso aqui. Depois a gente vai traduzir, tá? Em latim. Esse é o relato de Quina Officinalis. Só que no volume 2, o Hering fez esse comentário e o Hering disse, se ele continuasse nessa proporção, ele teria que fazer mais de 40 volumes, porque ele colocou
tudo que cada pessoa intoxicada falou. Então, assim, literalmente conforme ele foi apresentando os sintomas. Lembrar que em 1805, Hahnemann estava longe da ideia ainda de diluir e de dinamizar a medicação. Isso só veio acontecer muito tempo depois. Nem nas primeiras edições do órgão, na primeira edição já tinha a diluição, mas não tinha a dinamização. É a partir da quarta edição, da terceira para a quarta, que ele começa a falar em dinamização do medicamento. Ou seja, a prova bibliográfica de que Hahnemann foi aprendendo com a sua própria experiência. Não havia nada a priorístico. Ele foi vendo, foi testando, é tentativa e erro o tempo todo. Então, esse é o volume 1. E veremos o volume 2. Olhem só que curioso. Teoricamente, era um catálogo de palavras, mas não era um catálogo de palavras. Na verdade, era um índice de palavras que é considerado o primeiro repertório. Mas vejam só que interessante. Ele não reduz a uma sintaxe que é diminuidora. Ele poderia, por exemplo, a tradução daquele sintoma é exatamente, o volume 2, ele fala da quina, exatamente como ele fala no volume 1. Então, animus mali contentus, infeliz, bom, enfim. Tradução, espírito não contente de quem julga ser ele infeliz, não só por ser constrangido, mas também atormentado por outros homens. Ele poderia fazer um repertório e falar infelicidade, ou ele poderia colocar no repertório constrangido, ou ele poderia colocar no repertório atormentado. Não, ele não faz isso. Ele coloca exatamente o contexto daquele primeiro onde está lá na matéria médica. Ele faz uma espécie de repertório integral com todas as palavras da matéria médica pura. E isso é espetacular, porque isso é uma prova empírica de que Hahnemann estava preocupado, sim, com cada palavra que o paciente falava. E esse contraste, essa dupla hermenêutica entre o que o paciente apresenta, o que os experimentadores apresentam na matéria médica pura e o que os pacientes apresentam na clínica é que precisam ser contrastados. Então, aqui, por exemplo, ele inclusive dá, se você vê, página 94, tomo 1. E se vocês vamos voltar, é aqui a página 94. Então, matéria médica pura e repertório de matéria médica pura. Por que isso importa? Porque na hora que a gente construiu os repertórios, Buenhausen, Kent e todos os outros que se seguiram, até a gente ter a versão atual dos repertórios, a gente tirou esse contexto do que apareceria o sintoma integral. Ali embaixo vocês vão ver outras, Ipeca, Belladonna, Nux vomica, outros remédios que ele faz exatamente a mesma coisa. Em vez de ele só colocar uma palavra que define tudo aquilo, ele coloca um contexto todo. Então não é só a palavra, não é só o tema, não é só o sintoma clínico, é tudo que o paciente disse para você poder ter uma espécie de precisão. É uma idealização? Talvez, mas é uma idealização salutar, porque ele não tira do contexto aquilo que o paciente está falando. E também não tira da matéria médica, do contexto do que o experimentador falou. Então, ele vai... Depois, isso foi abandonado. Tá? Isso, eu não tenho ilusões quanto a isso. Não é que alguém continuou isso. Isso simplesmente foi abandonado. Por que foi abandonado é uma outra discussão. E aí os pacientes vão falando diversas coisas, tanto sintomas clínicos, como sinais, como divagações. Então, ontem estive andando imaginando se o que eu senti era real, me senti tolo, um fracasso como homem, mas a dor nos ouvidos era real, parecia um silvo. Meu sonho dessa noite me impressionou, um barco com um gondoleiro, e ele entrou em um elevador. Nunca esperava por essa doença. Não sei qual destino devo ter. Os pés estão cansados, parecem anestesiados. Sinto que meus olhos não são meus e a dor vem somente no escuro. Veja só essas pintas. Já cansei de falar isso para os médicos. Ou seja, a glória de Hahnemann, eu já falei isso antes e retorno a repetir, mesmo me correndo o risco de ser repetitivo, é que você tem a possibilidade de uma anamnese livre.
você tem a possibilidade de uma livre narrativa. O paciente vai falando, fazendo livres associações, e você, se você usar a técnica do Kent de keep the patient talking, quer dizer, você mantém o paciente falando sem induzir, sem forçar, sem ficar caçando sintomas, sem ficar forçando. É claro que às vezes você tem que fazer um interrogatório mais modalizado, principalmente quando o indivíduo fala insônia e isso passou batido, mas a insônia, como é a sua insônia? E aí ele vai, bom, a minha insônia é a noite inteira, mas que mais? Não, mas aí é mais ou menos das 2 às 3 da manhã. Então aí você já tem o sobrenome do sintoma, você já tem um contexto do sintoma. Porque sem esse predicado, o próprio Hahnemann é muito claro nisso, você vai ser um coletor de sintomas gerais. E corre-se o risco de ser um sintoma de coletor de sintomas gerais mais generalizante do que a medicina estándar. Então, não faz sentido isso. Quer dizer, tem que ter a modalidade. Agora, antes de chegar na modalidade, antes de fazer isso, você tem que deixar o paciente fazer narrativa livre para que ele possa, de alguma forma, chegar a fazer essas associações, essas livres associações, que são que vão ser importantes na hora de você acabar fazendo a prescrição. E mais do que isso, na hora de acompanhar a evolução do paciente, que essa é a grande dificuldade, na verdade. E isso de alguma forma motivou a ruptura de Hahnemann, que não tem como chamar de outro jeito, quando ele escreve Doutrina e Tratamento Homeopático das Moléstias Crônicas. Como eu falei antes, foi um livro muito mal quisto, não só pelo establishment homeopático, como, de uma forma geral, inclusive acusaram Hahnemann de esclerose. Para vocês terem uma ideia, os homeopatas franceses chegaram a enviar caligrafia de Hahnemann, cartas dele, para verificar se ele não estava com algum tipo de demência. E por incrível que pareça, os grafólogos fizeram a análise e falaram, não me parece bastante lúcido aqui, enfim, não vejo nenhum sinal de demência. E por quê? Porque, às vezes, a honestidade intelectual cobra um preço, porque ele tinha um sistema montado e, de repente, ele fala, pera, não é, tem alguma coisa que escapa a só a paliação dos sintomas ou melhorar. Porque, primeiro, no órgano, ele fala, curou o sintoma, curou a doença. E agora a gente está vendo, não, curou o sintoma, não curou a doença coisa nenhuma. Tem alguma moléstia, algo que está, um substrato patológico que continua evoluindo, ainda que o indivíduo relate sumiço dos sintomas. Então, como ele não queria uma medicina paliadora, ele queria uma medicina que fosse mais profunda, então ele, de alguma forma, faz essa autocrítica e publica as doenças crônicas e causa um enorme desconforto no meio homeopático, e até hoje isso predomina, porque tem os que acham que a parte da verdade do Hahnemann é o órgano e a matéria médica, e tudo isso aqui é especulação metafísica, bobagens não científicas, quando na verdade o Hahnemann está simplesmente tocando o dedo da ferida e está colocando as questões antropológicas, a antropologia médica, como uma questão essencial na prática clínica. Bom, fica óbvio a minha adesão a essa preocupação de Hahnemann. Então, a gente tem três mecanismos de intervenção no processo terapêutico. O medicamento é um deles, mas não é o único. O medicamento, vejam que aqui nessa representação, que eu mesmo fiz isso, então vocês me perdoem a precariedade, mas como se estivesse faltando um pedaço, como se tivesse um discurso interrompido, um interregno lexical dentro da pessoa, aquilo que ela não consegue nomear, aquilo que ela não consegue objetivar, falar. O medicamento interfere nisso. Mas não interfere só nisso. O medicamento, e tem o meio também. O meio é o ambiente, o meio, o entorno do paciente, a família, o trabalho, o país onde ele vive, as circunstâncias meioprágicas. Então, o medicamento, o meio e, finalmente, o regime, aquilo que a gente chama de relação, a vida de relação, e o regime mental auxiliar. Hahnemann usa essa expressão na medicina da experiência,
além de usar a expressão psicologia empírica, ele usa também regime mental auxiliar. Ou seja, para você ter uma abordagem perto daquilo que o Hahnemann se propôs a fazer, quando ele publica Doutrina e Tratamento Homeopático das Moléstias Crônicas, você tem que levar em consideração também que existe algo que você pode fazer além de medicar, dar um medicamento para o paciente. Interferir no meio, ou alertá-lo sobre o meio, ou fazer com que o paciente perceba o meio, quando ele não percebe, e poder trazer para ele esse regime mental auxiliar. Óbvio que isso não é uma psicanálise selvagem, não é fazer interpretações fora de contexto, não é tentar dominar uma técnica que não é aquela que a gente conhece. Então, ainda que eu acho que para algumas pessoas algum tipo de psicoterapia, não exatamente psicanálise talvez, mas algum tipo de apoio psicoterápico pode ser importante. Mas o médico também pode ser treinado para dar esse regime mental auxiliar sem necessariamente encaminhar o paciente para o divã 3 vezes por semana. E é isso que o Hahnemann está, de alguma forma, antecipando muito tempo antes de Freud. Quando eu apresentei isso no doutorado, na Faculdade de Medicina da USP, no meu doutorado, que o meu doutorado foi sobre essa ideia de que a homeopatia tem uma visão hermenêutica, interpretativa dos sintomas, muitos ficaram chocados, porque não tinham a menor ideia que o médico do século XIX estava preocupado com as palavras do paciente, assim como ele deveria ser integralmente escrito conforme o paciente ia falando. Isso para eles era absoluta novidade. Eram pessoas muito especializadas, muito cultas do ponto de vista da historiografia médica e da epistemologia médica. Então, nós temos que valorizar o que os outros acabam valorizando porque desconheciam isso. Então são essas 3 vertentes. O medicamento é o meio é outro, avaliar o meio, e a ideia de que você tem que instituir, para melhorar as doenças crônicas, algum tipo de regime mental auxiliar. Qual é esse regime mental auxiliar? Bom, isso tem uma série de discussões e acho que isso a gente vai ter que ver na evolução do conceito de miasma e como outros autores comentaristas dos miasmas chegaram a algumas conclusões, com as quais eu hoje tenho problemas com a maioria, porque eu acho que todas as técnicas que levam a um certo estereótipo de cura vão contra essa ideia absolutamente aberta de Hahnemann quando ele diz altos fins da existência. Altos fins é brilhantemente vago. É assim, algo que você não define. O que é altos fins? Depende para quem, depende aonde, depende de que circunstâncias. Algum comentário, Mônica, até aqui? Eu acho que é muito importante porque a gente não cuida dessa parte, né? Do regime mental auxiliar, a gente não olha para isso, a gente passa bem batido e acaba não tendo cuidado, de novo, de voltar à nossa base, porque a nossa base é Hahnemann. E aí a gente acaba se apoiando em muletas e bengalas que apareceram depois dele, quando na verdade ele já falava da narrativa, da semiótica, da importância da linguagem, e nós nos apoiamos em outros saberes, quando na verdade a gente só precisava se apoiar em Hahnemann, né? Então isso Exatamente. é muito Aquele grave. comentário, acho que do Flaubert, quando alguém falou para ele, não, mas esse indivíduo aí, o Beethoven, já está totalmente superado. E ele falou assim, bom, a gente nem compreendeu o Beethoven, como é que ele está superado? Então, assim, é um pouco isso. Só que o dolorido dessa situação é que a gente está no próprio meio homeopático que despreza as suas, digamos, os seus fundamentos. Agora, alguém uma vez, já numa discussão, numa das muitas discussões, que hoje eu já não tenho muita paciência, infelizmente, me falou, não, mas Paulo, a homeopatia não terminou em Hahnemann. Eu falei, não terminou, mas ela começou com ele. Então, assim, a Uhum. ideia, quer dizer, e todo mundo se diz hahnemanniano, e a gente viu, pode ser legítimo isso, agora depende. Hahnemann tem várias fases.
A que fase de Hahnemann você pertence? Você é filiado a qual fase? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ver menos como doutrina e mais como uma espécie de conhecimento em progresso, work in progress, algo que está evoluindo. Só que algumas evoluções, como já um célebre filósofo francês falou, o progresso em filosofia pode ser fraude. Então, assim, de alguma forma, é necessário saber distinguir o que se diz que é hahnemanniano daquilo que efetivamente é algo que ele disse e que merece crítica, interpretação, enfim. E, claro, Hahnemann tinha muitas lacunas e comparado com o conhecimento científico que a gente tem hoje, ele tem muitas áreas em que ele obviamente não dominava, genética, hereditariedade, apesar de ele ter resvalado nisso nos miasmas, mas o que a gente está tentando trazer não é uma espécie de homeopatia histórica, isso não tem nada a ver com a história da homeopatia. Isso aqui é a ideia de uma filosofia que deve embasar uma prática, uma praxis. E essa prática pode ser usada dessa forma e pode ser usada de outras formas. Mas o que a gente tem que falar é dar nome às coisas. Assim como o paciente dizer que ele está num illness e ele não tem, e é o inominável, ele não sabe dizer o que é, a gente tem que saber dar nome às coisas. Então, eu estou tentando dar nome às coisas, e essa é uma delas. Então, o que a gente acha que o medicamento homeopático às vezes faz, e eu não sei como isso é provocado, isso a gente tem que admitir a nossa, digamos, a nossa ignorância provisória, pelo menos, é que a gente provoca uma espécie de deslocamento holográfico, assim como tem aquele dado que você, numa fotografia holográfica, você vai balançando a fotografia, o holograma, que é uma fotografia em 360 graus, e você vai vendo todos os lados do dado, você vê o 1, 2 até o 6. Eu formulei essa hipótese, eu não sei como isso se dá. Pode ser há de algum neurofisiólogo, algum neurologista ou algum especialista em neurotransmissores vai falar, não, isso aqui é porque mudou o nível de dopamina ou serotonina, isso aqui pode ser, não sei, isso eu não sou um pesquisador dessa área. Mas o que eu sei é que o indivíduo muda a perspectiva de como ele enxerga determinadas coisas na própria vida dele. E isso eu chamei de deslocamento holográfico. Como isso se dá, digamos assim, esse deslocamento subjetivo que o indivíduo tem do seu próprio processo para conseguir enxergar outras coisas, eu não sei como, mas isso acontece. Isso é um fenômeno que a gente vê nos medicamentos homeopáticos. E às vezes, e eu já atendi pessoas que foram analisadas por discípulos do Freud, e mesmo assim essas pessoas, só com os medicamentos homeopáticos, elas conseguiam esse deslocamento e com psicanálise 3 vezes por semana no divã, e eu já me submeti, então posso falar com tranquilidade, não eram suficientes. E às vezes o medicamento consegue fazer isso. Como? Para mim ainda é um mistério, é um enigma. E ainda bem, existem enigmas que às vezes a ciência um dia há de responder isso, mas, enfim. Essa animação ficou muito linda, né, Paulo? Muito linda. Muito Olha, significativa, né? como um amador, me deu um trabalho terrível, mas no fim achei Ai, que ficou bom também. muito, muito linda. Tem tudo a ver para nós, né? E tem a ver com um conceito em hermenêutica, tem 2 conceitos em hermenêuticas que eu usei muito no meu doutorado. Um deles é que uma das questões para que a gente consiga, de alguma forma, numa época tão carente disso, voltar a ter uma interlocução que não seja ideológica, que não seja rançosa, que não seja anacrônica,
é a ideia de fusão de horizontes. Então, a fusão de horizontes é que nós nos encontremos numa fusão de horizontes, ou seja, o meu horizonte se funde com o seu, no sentido de que nós estamos olhando para o mesmo plano lá adiante. Esse é um aspecto. E há outro aspecto importante para a hermenêutica é a ideia de formação e autocompreensão. A autocompreensão na hermenêutica não é o indivíduo se compreender. Ah, eu preciso me entender melhor numa língua, num jargão popular. Ou você precisa ter autoestima para se entender, para entender os seus conflitos. Não tem nada. Na autocompreensão da hermenêutica é algo muito mais sofisticado, que é mais ou menos o seguinte: é compreender o modo pelo qual você compreende o mundo. É uma espécie de metacompreensão, compreensão da compreensão pelo qual você vê as coisas. Que óculos você usa, qual óculos você usa para enxergar a realidade. E essa compreensão é que eu acho que a gente precisa, não só na antropologia médica, como na própria questão existencial. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Que bom, Paulo. Muito, muito obrigada. Eu acho que ficou um tema muito bom, muito rico e que vai permitir que a gente faça, né, assim, uma meditação sobre a nossa praxis e as nossas bases, né? Ótimo, Eu ótimo. acho que esse é o convite, né? Exatamente, exatamente. Então, André, doenças crônicas às mãos, órgão às mãos, porque a gente tem que revisitar as nossas bases. Eu te agradeço muito, o tema é lindo. obrigado, Mônica. Até a próxima. Até, tchau. Você, isso. Como é que está você, Paulo? Você aguenta outra aula? Como fica para você? Sim, podemos fazer uma aula de curta aí de talvez de anamnese ou não? Anamnese a gente já falou ou não? Não, na primeira parte da medicina do sujeito, você fala mais de Hahnemann mesmo. Você não Tá. fala da anamnese, Uhum. né? Eu Tá, acho então que ainda pode falta fazer. uma segunda parte daquela aula que na PH você deu completa, mas Então, essa era a segunda parte. Era essa parte da narrativa. da Essa que eu acabei narrativa. de dar. Tá. Então, a próxima seria. Vou ver se eu. A gente está gravando ainda? Não. Tá, mas ele edita, não tem Ele edita. problema não. Deixa eu ver. Eu só dou tchau porque a gente vai cortar para mandar Claro. nas aulas menores. Deixa eu ver. Está conseguindo ver? Não, né? Ainda não. Peraí. Ela já estava aberta? Sim. Ah, tá. Paula, tem uma coisa importante. É para você melhor a, a terça ou a quarta? Não, eu acho que quarta é melhor que terça, porque terça é o dia que eu Tá, atendo e tudo bem. eu, eu tô, Tranquilo. eu tô visitando meus pais, enfim, eu Ai, prefiro. que lindo. Você tem seus pais vivos. Sim, sim, graças a Deus. Que lindo, que bênção. Eu não tenho mais. Bom, em algum lugar eles estão te observando. E dentro de mim, um pedacinho de cada um. Ah, isso para sempre. É, eu os É, sinto muito comigo. Ô, Paulo, essa parte tem quantos slides? deixa eu ver. 38. É muito Ele é um grande. pedaço longo, viu? O que a gente pode fazer é projetar uma coisa que eu projetei. é, Deixa eu ver onde é que está isso. Que é a fala da Elizabeth Rudinesco
sobre a questão, eu acho que isso pode dar uma bela discussão, mas aí a gente projeta, filma, e depois a gente pode formular algumas perguntas para fazer sobre isso. Quer ver? Eu vou te colocar aqui para você ver se faz sentido isso. Porque isso eu inseri isso numa aula de miasma, mas como eu acho que eu já dei essa aula de miasmas, né? Ou não ainda? Acho que A não, aula né? de miasma já está gravada. Ah, então. Então, mas eu não tinha inserido essa aula, entendeu? Esse trecho da Elizabeth Rudinesco, peraí. Não, esse ainda não fez. É bem curto. E a voz, o som vai ficar bom? Peraí. Une maladie, on a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, c'est pas la même. On n'a plus de Deixa eu voltar, peraí. Quand on aura plus le sida, Tá. Então vamos começar. Espera, só um on a minutinho. démontré le chat, c'est comme la mort. Ça fait partie. Ótimo. Acho que vai ser ótimo. Deixa eu ver como é que põe em tela inteira. Acho que é aqui, né? Não, peraí. Seria isso. Então, Então vamos, Paulo. Pode Vamos seguir, vamos colocar esse pedaço, né, da aula que você quer complementar, né, na aula de miasmas, não é isso, Paulo? Eu coloco isso, na verdade, como um final da aula de miasmas, porque eu acho que ela, a Elizabeth Rudinesco, uma psicanalista francesa muito conhecida, ela é de orientação lacaniana, e ela fez um recenseamento, uma importante história da psicanálise, não só na França. Lembrar que o René Alendi, que era um médico homeopata francês, foi um dos primeiros, junto com outros, a fundar a Sociedade Psicanalista Francesa. Ele, não é que ele abandonou a homeopatia, mas ele viu na psicanálise uma continuidade natural com a ideia homeopática. E ele migrou e foi um importante expoente da psicanálise francesa. Então, sempre me intrigou por que o René Alendi fez esse movimento. Bom, de qualquer forma, a Elizabeth Rudinesco, nesse pequeno trecho de vídeo, ela nos dá ela traz uma ideia de pensamento perturbador de que não existe o risco zero e de que, de alguma forma, ela repete o que o Hahnemann diz sobre a psora como a hidra de Lerna. A hidra de Lerna era um monstro mitológico do lago de Peloponeso, na Grécia, que quando você cortava um tentáculo, surgiam outros 1000. E o Hahnemann compara a psora, que na verdade o Kent define como a psora é a suscetibilidade humana, a doença, e eu acho que é isso, se a gente fosse fazer o resumo da resumo, e a psora de alguma forma é incurável, porque mostra que nós somos vulneráveis, que não existe cura absoluta, não existe risco zero, e não existe a extirpação completa da patologia. E ainda bem, porque eu coloquei isso no meu doutorado, espécies que eliminaram completamente a patologia desapareceram. Então, de alguma forma, a patologia é absurdo, é uma espécie de paradoxo, mas ela é uma realidade empírica, porque aconteceu isso. Espécies animais onde as patologias prevalentes desapareceram, as espécies também desapareceram. Por quê? É uma questão de adaptação? Bom, uma longa discussão, isso não vamos entrar. Mas a Elizabeth Rudinesco, nesse pequeno trecho, ela traz algo perturbador sobre essa questão da substituição das doenças. Quer dizer, de alguma forma, uma doença sucede à outra. E isso também remete ao conceito que o Maffei sempre defendia de deslocamento de órgão de choque. Quer dizer, não é que a gente cura uma doença completamente, mas a gente desloca isso para um outro
órgão menos vital, menos importante, menos ameaçador à economia da vida do sujeito. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Vamos a ele? Vamos, Paulo. Então, quem for assistir esse complemento de aula e depois quiser fazer perguntas sobre isso, acho que daria um debate muito profícuo. D'incurabilité et de curabilité habite tout le domaine de la psychiatrie et des maladies psychiques, beaucoup plus que la médecine, parce que c'est vrai qu'en médecine, on arrive à des guérisons des maladies. On arrive à guérir des maladies en médecine, mais dès qu'on a guéri une maladie, on a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, c'est pas la même. On n'a plus de syphilis, mais on a le sida. Quand on n'aura plus le sida, il y aura autre chose. C'est-à-dire la maladie, depuis Bichat, comme l'a démontré Bichat, c'est comme la mort. Ça fait partie du corps biologique. Il y aura toujours des maladies et il y aura toujours une médecine pour essayer de les soigner. Eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri l'hystérie des années 1880. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, au lieu d'être hystériques, sont devenus dépressifs. C'est-à-dire, les symptômes changent, les maladies changent au fur et à mesure qu'on invente les techniques pour les guérir. Mais on ne vient jamais à bout de rien. É isso. Que lindo. Eu acho que é perturbador, porque ela coloca questões, inclusive, para essa atual pandemia, quer dizer, a ideia de que são ciclos sucessivos e ininterruptos de doenças que vão se sucedendo na humanidade, e a ideia de uma extirpação absoluta de toda a patologia, vamos dizer claramente, da negação da morte institucional, não acontecerá. Não acontecerá, temos essa negação, mas ela não acontecerá, porque sempre vão existir doenças e uma se transforma em outra. Ela deixa isso claro. Você curou a histeria, apareceu a depressão. A gente está o quê? Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, num relatório de Geneve de 1988. Se no século XIX, o século XX era o século das neoplasias, o século XXI será o século da depressão. Eles acertaram. Pelo menos nisso, eles acertaram. Acertaram. De alguma forma, nós vivemos... Hoje, o consumo de psicofármacos ele é maior do que o consumo de antiálgicos, para você ter uma ideia de onde chegamos, principalmente do mundo ocidental. Então, o que a Elizabeth Roudinesco traz é uma espécie de... ela dá uma cutucada nessa arrogância da ciência e da medicina, no sentido de que você vai explicar tudo e dominar tudo e ter resposta para todas as doenças e ter soluções para todas as vulnerabilidades. Não acontecerá. A gente substitui, mas a gente não extirpa. Infelizmente. Mas também tem Mas nós somos vulneráveis. É uma condição humana, exatamente. É uma condição humana. Algo tem que nos lembrar disso, né? Sim. Qual é o nosso desiderato? A ideia de produzir desvio de órgão de choque para você ter uma doença, se é que tem que ter doença, mas ter uma doença superficial, uma doença que não atrapalhe o livre fluir da vida, uma doença que não te obstaculize, um mal-estar que não domine a sua vida, uma neurose, digamos, dominada por certas compreensões mais benévolas da vida, porque também não se cura a neurose. Você pode curar uma psicose, mas a neurose é uma... Neurose não. É tão importante essa compreensão, né, Paulo? Porque também, senão o médico se sente onipotente. A gente volta para um lugar de onipotência que a gente vem tentando desconstruir, né, no médico.
Quer dizer assim, não vamos concluir a cura perfeita. E isso torna a gente também vulnerável enquanto médicos. E isso é muito importante, né? Sem dúvida. E fazendo uma espécie de meia-culpa, e eu acho que essa é a ideia, né? Uma confissão. Eu acho que a gente errou muito nos cursos de homeopatia, e isso pode ter contribuído para os estudantes se desestimularem, quando a gente prometeu uma cura muito idealizada. Quer dizer, de Isso. alguma forma, a gente prometeu uma... E eu me enquadrava entre isso por entusiasmo ou ingenuidade, ou uma mistura das duas coisas, provavelmente. Quer dizer, a ideia de que você vai produzir no indivíduo uma espécie de quase invulnerabilidade à patologia, ou de que o indivíduo vai ter uma transformação quase total. Quer dizer, e isso não acontece. Quer dizer, isso não é isso. Quer dizer, de alguma forma, se você aliviar clinicamente um paciente, você já está fazendo uma grande coisa, principalmente se você não intoxicá-lo com algumas Isso. substâncias pesadas da medicina standard, você já está fazendo. Então, quando a gente fez isso, quando a gente provocou no aluno ou nos estudantes de medicina uma sensação de impotência a partir da nossa onipotência, a gente desestimulou o estudante ou o praticante a continuar. Quando nós temos uma arma espetacular nas mãos e uma ferramenta, e a gente perdeu a oportunidade. Mas, como eu acredito em ciclos de ascensão e queda, e a gente está no fim do período de queda, eu não sei se o fundo do poço ainda tem mola ou não, ainda quando eu chegar lá eu aviso, mas eu acho que de alguma forma a gente está tentando sair desse buraco. E não só a homeopatia, as medicinas integrativas, mas um tipo de cooperação diferente pode surgir a partir dessa compreensão. Isso. E essa cooperação está em várias áreas também, né, Paulo? Também a gente tem que trabalhar, não ficar na onipotência, não está só na medicina. Então, assim, abrir o nosso espaço, o nosso campo para interlocução com essas áreas que também promovem a saúde, né? Quer dizer assim, o bem-estar da vida, e não essa cura absoluta que a gente esperava que nós fôssemos ficar uns heróis, né? Uns deuses no Olimpo. Isso não é verdade. E de alguma forma a pandemia deixou, digamos, o rei médico nu, porque Isso. principalmente o reino da ciência em numa grande que na verdade é um equívoco, porque era o que se atribuía à ciência a resposta a tudo, e na verdade a boa ciência tem mais perguntas do que Do respostas. que respostas. Então, assim, tanto esses discursos catastrofistas quanto a ideologização de medicamentos, que é uma coisa totalmente absurda, inacreditável que isso tenha acontecido, é fruto dessa incompreensão tremenda sobre o que é essa interlocução que você está se referindo. Quer dizer, a ideia de você trazer uma dignidade conceitual para as ciências humanas tão importante quanto para as ciências biológicas ou para as ciências Isso. exatas. Quer dizer, não existe uma prevalência de uma sobre outra, no sentido de elas deveriam ser cooperativas. Por isso que a gente deveria estar no terreno da transdisciplinaridade, mas ainda está engatinhando na multidisciplinaridade, o que é muito diferente. Muito, muito diferente. Transdisciplinaridade a gente não precisa nomear. Você está falando do ponto de vista da antropologia e eu da medicina, ou esse é um físico, ou esse é um historiador da ciência. Não. Na transdisciplinaridade, o conhecimento vem junto sem você precisar definir que isso vem daquilo, ou vem dessa origem, ou desse sistema de notação. Enfim, eu acho que é por aí que a gente deveria enveredar. Agora, vamos continuar, né? Que bom, Paulo. Tem sido muito boa essa troca com você. Você falou talvez da gente deixar o espaço para algumas perguntas em cima desse tema que você trouxe da Rodinesco, né? Então, eu penso assim que a gente completar as duas partes da medicina do sujeito que ainda faltam, nós podemos marcar um Zoom
E isso pode ser muito bom para que você venha ao grupo e a gente converse mesmo, a partir do momento que todos já tenham visto o material. Então, acho que é porque a interlocução também entre nós é muito necessária, né? Já que esse é um momento de retomada. Uhum. Concordo Você totalmente. concordar com o convite? Claro, tá aceito. Agora vamos só organizar como é que seria uma sessão de perguntas e respostas a partir do que já foi exibido, né? Isso, desse material já divulgado. Aí a gente faz um Zoom grande para ficar fechado também, não ficar aberto para pessoas que não sejam médicas, mas para a gente discutir um pouco esse lugar da homeopatia e a interlocução entre nós, porque na verdade esse é um projeto de educação continuada, de aprofundamento, e é um projeto que a gente pretende sustentar. Então, para que ele se sustente, ele precisa de perguntas, não de respostas. Ele precisa de muitas perguntas. Uhum. Então, nós te agradecemos. Boas perguntas. Boas perguntas, muitas boas perguntas. Legal. Paulo, muito, muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Até a E já próxima. estamos divulgando o material das aulas, tá bem? Tá ótimo, então. Tchau. De bom. Shana Tova.